Você sabia que 2 em cada 5 crianças sofrem algum tipo de violência ou abordagem sexual? Então, de forma simples e descomplicada, eu e a nossa super nana, nós vamos bater um papo sobre como conversar com a criança, né, apontando caminhos para esse diálogo e proteção, né? Seja bem-vinda novamente, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E que gostoso, né, te conhecer. Eu sempre acompanho você no programa também, gosto muito. E hoje a gente vai bater um papo, né? Ótimo. E a gente vai bater um papo para lá de especial e vocês vão acompanhando aqui, depois a gente vai falar sobre esses livros, né? Mas eu queria, tem uma perguntinha aqui que a gente já recebeu e que é muito importante, é pensar assim, porque eu acho que os pais em casa, eles ficam muito preocupados em tentar entender assim, qual é a melhor idade para se começar a falar com as crianças sobre esse assunto? Na verdade, a gente precisa ensinar para a criança o nosso corpo. Então, quando você começar a ensinar para o seu filho as partes do corpo, né? Cabeça, não tem a musiquinha cabeça, ombro, perna e pé. É justamente nessa fase. Então, a gente começa a nomear as partes do corpo para a criança ir tendo uma noção de cada uma das suas partes. E aí, o que é importante, né, Desidério? Geralmente ali por volta de 1 ano e meio a 2 anos, onde a criança vai repetindo mão, cabeça, cabelo, né? E aí criam-se também os famosos apelidos, né, para as áreas íntimas. E o que a gente pode falar sobre isso? É certo, é errado? Eu acho que entra muito no sistema familiar de cada um. Mas é importante que esses nomes, a partir do momento que a criança vai crescendo, tendo uma consciência corporal maior, que você vai explicando quais são os nomes mesmo. Vulva, pênis, né? Para que ela entenda que aquilo faz parte do seu corpo de maneira natural. Pois é, e eu sempre falo aqui no quadro também, junto com a Fernanda, né, do quanto é importante, porque em casa a gente pode lidar com esses apelidos, que é uma forma carinhosa, mas eu acho que os pais, eles precisam, né, também não deixar, não ocultar o nome científico, né? Isso, Que ter é esse muito cuidado. importante. Isso, ter esse cuidado, é muito importante, né? E a Nana falou uma coisa aqui que é muito interessante, que as pessoas costumam errar bastante, né, que é vulva, né? O pessoal costuma falar vagina, mas vagina é o canal, né? Exatamente. Então, é vulva e do menino é pênis. Então, são nomes científicos, gente, como qualquer outro do nosso corpo, né? Que isso é muito importante. E quando você fala isso de uma maneira natural, explicando o que é a sua parte íntima, íntima por quê? Porque ela está ali coberta por uma roupa adequada, apropriada. Aí você também vai explicar para a criança o porquê que precisa estar com uma roupa para proteger aquela parte. Acho que devagarinho e num contexto muito tranquilo e natural para fazer parte do dia a dia da criança. Isso. E aproveitando, né, dessa parte íntima, né, nós temos aqui uma perguntinha sobre essa questão da prevenção dos toques, né? Por exemplo, para identificar como que a gente poderia falar para os pais dessa ideia de toques, quando ele realmente é um afeto e quando ele deixa de ser um afeto, né? Pode ser abusivo, por exemplo. Interessante, a gente estava falando um pouquinho até antes nos bastidores. Às vezes a gente tem a sensação assim, chegou uma pessoa nova na nossa casa, a gente já fala assim, beijo tio ou a tia. Nem é tio e nem é tia, né? Mas por consenso a gente acaba fazendo isso. E a criança, por medo natural do desconhecido, ela não quer. Eu acredito e tenho certeza que é aí que começa a nossa prevenção, a partir de uma própria noção corporal da criança que não quer o desconhecido. Mas se eu, pai, mãe, avó, cuidador, eu forço essa criança, eu estou querendo dizer para ela que todo tipo de toque, todo tipo de aproximação, todo tipo de beijinho, todo tipo de pessoa está certo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Existe, sim, o beijinho de carinho, o beijinho de afeto, quando é da família, né? Quando está ali junto. E uma coisa também importante, né, Ricardo? A melhor prevenção, nunca deixar nossos filhos sozinhos. Sim, Se a gente tivesse uma única dica, seria essa. Não deixe o seu filho sozinho com uma pessoa que você não conheça e pouco tempo com uma pessoa extremamente conhecida também. Infelizmente, no nosso país, a maior percentagem de casos de abuso sexual, de assédio entre crianças, são intrafamiliares. Sim,
né? A gente precisa reforçar isso. Então, às vezes, quando eu instigo uma criança a brincar, a sentar no colo do tio, né? A receber um carinho de algo que a própria criança já está sendo reticente, é importante a gente respeitar esse desejo da criança também. Ô, Nana, e eu sempre comento que, tipo, hoje eu acho que os pais, eles têm, talvez, muito mais possibilidade de conversar, por exemplo, com um assunto que é tão delicado, principalmente hoje com esses recursos que a gente tem, por exemplo, os livros, né? Sim. Então, de que forma que os pais poderiam realmente aproveitar esse material para realmente falar sobre um assunto que às vezes é tão delicado e que eles não conseguem, né? Para nós que convivemos, acaba sendo natural. No entanto, a gente sabe que há um tabu enorme, né? Aí em casa, falar sobre esse assunto. Às vezes eu não vou saber direito o que dizer, o que falar. E para isso existe, olha, esse monte de recursos. Que começa o quê? Desde as primeiras conversas com a criança. Tem esse livrinho, até está mostrando aqui agora, vergonha. O sentimento da vergonha na criança também é importante, não é, Ricardo? Muito importante. Porque quando a criança está sendo tímida ou ela está com vergonha, a gente precisa entender que esse sentimento é um sentimento de proteção. Existe esse livrinho aqui, ó, para as crianças menores, Pipo e Fifi. Eles têm assim alguns desenhos bem lúdicos, que inclusive mostra aquilo que a gente falou dos nomes agora há pouco. Sim, exatamente. Aqui, ó. Isso, mostra lá pra gente. Então, é de uma forma brincando, na rima, que mostra o corpinho ali, ó, da menina, né? Lá, ó, mamilos ou peitinhos, perereca ou vulva, e do menino ali, né, pipi ou pênis. Que é importante os dois modos. O modo carinhoso que você falou lá em casa, que você tem no seu sistema, mas também o nome real. Que eles vão aprendendo isso de uma maneira tranquila. Eu gosto muito desse aqui também, De Onde Eu Vim. Que é uma pergunta, né? Que toda criança começa a fazer. Né? Então, você vai ensinando para a criança através do lúdico. E o lúdico vai ajudando a criança a internalizar com os bichinhos dela, com os próprios brinquedos, né? Tartaruga Nina. Esse segredo da tartanina também, assim, fantástico. Até quero mandar um beijo para a Alessandra, né, que é uma das autoras que escreveu esse livro, que realmente vocês devem conhecer, né? É importantíssimo, gente, porque nós estamos vivendo numa sociedade, infelizmente, doente, sombria, e tendo esse monte de artifícios, de meios para a gente poder levar para a criança tudo isso, é muito mais fácil, porque a partir da leitura vai ter os questionamentos das crianças. Sim, exatamente, né? E aí a gente, uma das questões assim que sempre está presente, né? Que por que é tão importante? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento que essa discussão da sexualidade, às vezes, ela tem um olhar muito negativo. Mas por que é tão importante esse assunto dentro de casa? Primeiro, para a gente começar a acabar com esse tabu, educação inicia em casa e a prevenção também. Então, cada vez que a gente fala disso com naturalidade, com respeito, respeito à criança, respeito ao adolescente, importante também, quem é vítima não tem culpa. Quem é vítima precisa de apoio, de acolhimento, não é, Sim, Ricardo? isso é muito importante. Até tem uma campanha, né? Então, a gente precisa pensar realmente nessa refletir, eu acho, sobre essa questão da vítima, né? Porque, às vezes, é uma criança e a gente tem um olhar, às vezes, distorcido disso, né? E ela nunca, né? A gente precisa realmente ter uma atenção muito especial. Prestar atenção nessa criança também. Percebeu que essa criança está diferente, está mais calada, está mais tímida, né? Converse, chame para conversar, questione, converse com os professores, converse na escola. Mais importante do que prevenir também é a gente ouvir. Porque às vezes a criança ela chega com algum assunto, a gente já fala, não pode falar sobre isso. Onde você viu isso? Já chega dando bronca. Então a criança se sente inibida de sentir confiança no próprio pai e na própria mãe para falar sobre isso. E uma coisa assim que eu sempre penso, e por eu trabalhar também com muito jovens e professores, né, que eu sempre costumo dizer que é importante, sempre quando a criança chega questionando, a gente tem que aprender a questionar a criança para saber a origem da pergunta, aonde ela ouviu,
Perguntar também, porque às vezes ela chega falando um palavrão, a mãe dá bronca. Mas precisa, né? Precisa saber assim, o que significa isso? Você sabe o significado? Porque às vezes a criança só está repetindo, né? É uma imitação Uma primeiro. imitação. Então essa tensão, antes, eu sei que é difícil, gente, porque às vezes a gente falando, o pessoal de casa pode pensar assim, mas parece tão fácil, mas não é, eu sei que não é fácil, mas vocês precisam, né, acolher essa criança e começar a questionar também, né, para saber a origem disso. Ver até onde ela vai, porque às vezes você está achando que ela já sabe muito e às vezes foi uma curiosidade. Então olhe também com curiosidade e junto com ela busquem responder isso, mas de uma maneira muito natural, muito tranquila, porque ela vai voltar. E a importância disso, ela voltar para você, pai e mãe, pesquisar com você. Ô, Nana, e olha só, e quais seriam, talvez, as formas de autocuidados para as crianças e adolescentes, né? De que forma que a gente poderia pensar nesses autocuidados, que é tão importante, né, se falar a respeito? A vigilância com cautela, né? Às vezes a gente tem shopping, lugares abertos, né? Para uma criança desaparecer, 2 segundos. Então, uma vigilância com uma supervisão ali. Você está junto, mas está perto, acho que isso é importante. Internet, monitorar, acho que isso é extremamente importante. Descubra os canais que seus filhos estão assistindo e o conteúdo deles. Sim. Assistam juntos, Isso né? É muito importante. Aprender a nomear, se tocar, perceber essas emoções aí. A criança está muito vergonhada, está com uma ansiedade extrema, começou a roer as unhas, começou, né, a querer ficar muito tempo no quarto. Tem alguma coisa errada, né? Importante também é você respeitar o espaço dessa criança. Vai chegando um momento, né, Ricardo, que essa criança precisa ficar, às vezes, no seu quarto, vontade, né? O adolescente isso. mais Exatamente. sozinho. Bate na porta antes de entrar no quarto do seu filho, da sua filha. Ele vai precisar, né, principalmente na fase da adolescência, eles precisam dessa intimidade, dessa individualidade. Essa né? segurança do limite. Sim, isso porque é importante. se a minha mãe e o meu pai podem fazer isso, qualquer outra pessoa que adentrar vai ser permitido. Então, isso tem que ser natural. E é uma fase também de mudanças, né? Até esse livrinho aqui, que eu gosto bastante dele, né? Cabelinhos nos lugares engraçados. Olha só, ele vai falar exatamente disso, dessa transformação que é tão difícil para o adolescente passar por isso, né? E que, então, o quanto os pais precisam acolher, né? E nomear aquilo com tranquilidade, explicar que é só um momento, procurar juntos, buscar um livro desses para ajudar. Sim, com certeza. Eu acho que isso vale muito a pena. A gente precisa se educar todos os dias para ser bom pai e boa mãe. Pois é. E olha só, e para a gente falar bem rapidinho, assédio pela internet, que eu acho que esse tema tá, né, para os pais ficarem atentos também com isso, né? Monitorar, né? Que a gente falou agora há pouco. Monitorar. Acompanha aí os canais que seu filho está assistindo. Presta atenção. Se aquilo no seu coração já deu alguma coisinha, né? Conversa, mostra o porquê daquilo, explica. Porque às vezes o pai chega e fala, não quero mais isso. Não, vai com carinho, vai com cautela. Acho que a gente precisamos cuidar. É que nem numa praça pública. Você não vai deixar seu filho solto numa praça pública que você nunca foi. Exatamente. Né? E a internet é isso, é um lugar público. Tá. Nana, olha, eu ficaria aqui o programa todo conversando, né? Agradeço mais uma vez, foi um prazer conhecê-la.